Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Iniciando uma semana de trabalho, segunda-feira, dia 4 de julho. Estamos aqui ligados, juntos, através do programa Palavra de Fé. E vamos falar de algo forte hoje, vamos falar de algo especial. Preste bem atenção. Nesta semana, quarta-feira agora, nós vamos iniciar uma corrente que é forte. Tribunal da Justiça de Deus. Tribunal da Justiça Divina. Acompanhe a chamada aí que fala a respeito desse propósito e na sequência nós voltamos falando mais a respeito. Quero mostrar algo para você. A fé é a última instância. Disse Jó: se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Livro de Jó, capítulo 23, versículos 3 e 4. Corrente, Tribunal da Justiça de Deus. Para você que precisa de justiça na sua vida financeira, estaremos imbuídos nesta fé, com o propósito de termos a nossa causa julgada pelo Senhor, o justo juiz. Como está escrito no livro de Salmos, capítulo 7, versículo 11. Você receberá um encarte, no qual escreverá de que maneira necessita que o Senhor faça justiça na sua vida, e trará todas as quartas-feiras no Encontro dos Vencedores por 7 semanas, onde estaremos clamando por uma resposta. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Lucas, capítulo 18, versículo 7. Creia, o justo juiz baterá o martelo a seu favor. Corrente, Tribunal da Justiça de Deus, na Igreja Luz do Mundo, Rua São Paulo, 1046, Centro de Francisco Beltrão. Graças a Deus. Olha que forte essa chamada. Quarta-feira agora a gente inicia 7 semanas desse propósito. Tem 2 frases que eu quero dizer aqui para você. A primeira delas é a seguinte, que a fé, ela é a última instância e que o justo juiz, ele baterá o martelo para você, para que você vença a sua causa. Nós não iremos levar a nossa causa diante de homens. Nós vamos levar a nossa causa diante do justo juiz. Diante do justo juiz. E diante do justo juiz, nós temos que nos apresentar com fé. Com fé. Quem sabe você recorreu a tudo. Você recorreu a todos os recursos que você tinha. Todos os recursos que você tinha, você já recorreu a eles. Por isso que eu estou dizendo, a fé ela é a última instância, mas ela é que não falha. E nós vamos diante do tribunal de Deus, diante do tribunal do justo juiz. Ele vai julgar a causa a seu favor. Olha só, quero mostrar para você aqui. Nós vamos entregar para você uma cartela como essa. Uma cartela como essa. Até vou mostrar aqui na câmera fechada. Aqui, isso, não tem problema, fica na frente do meu rosto não. Aqui vai dar um pouco mais de definição. Olha só, aqui tem o nome, eu estou nessa fé. Eu estou nessa fé. Você que vai receber essa cartela aqui nessa quarta-feira agora, você vai estar nessa fé. E aqui em cima está escrito o seguinte, a fé é a última instância. Aqui na parte de trás, você vai escrever onde você deseja que o Senhor ele faça justiça na sua vida. E tem um versículo aqui na parte de baixo. Eu quero ler esse versículo aqui com você. Olha só o que diz. Eu vou ler aqui na cartela, não tem problema não. Olha só o que diz aqui. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Lucas capítulo 18, versículo 7. Aqueles que clamam a Deus, aqueles que buscam a Deus, Deus fará justiça na vida dessas pessoas, porque Ele é o justo juiz, Ele é fiel. Então nós estamos convocando você que precisa de justiça na sua vida, você que precisa de uma saída, você que precisa de uma mudança na sua vida financeira, quarta-feira agora, às 8 horas da noite, no Encontro dos Vencedores, você tem que estar presente.
você vai receber esse encarte aqui, essa cartela que eu mostrei para você. Você vai trazer ela todas as quartas. Na última semana, nós vamos passar. Aliás, olha aí, você está acompanhando imagens aí do tribunal. Tá vendo esse tribunal? Esse tribunal aí vai estar bem no centro do altar. Está escrito nele aí, Tribunal da Justiça Divina, Tribunal da Justiça de Deus. Você viu ali que tem a balança representa a justiça. Deus odeia a balança enganosa, está escrito na palavra. Você viu que tem um martelo ali. Esse martelo, no último dia, quando você passar no altar, você vai colocar neste tribunal aquilo que você escreveu nessa cartela. Você vai colocar ali. E o martelo vai ser batido em seu favor. A causa vai ser dada, ganha para você. Creia nisso. Vai ser forte, mas você precisa estar com a gente orando e buscando. Eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. Amém? Quarta-feira agora, 8 horas da noite. Nós vamos a um breve intervalo e logo nós voltamos dando sequência ao programa Palavra de Fé. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Panificador e Restaurante Saboricia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Saboricia. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Chopinzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Graças a Deus, vamos dando sequência ao programa Palavra de Fé. Quero lembrar a todos que amanhã, às 20 horas, na Cidade Norte, nós teremos reunião de cura, de libertação. O pastor vai estar subindo ao altar para orar em seu favor, para ministrar uma palavra de Deus em favor da sua vida. Eu tenho certeza que você será abençoado. Então amanhã, 20 horas, Rua Teresópolis, aí no bairro Penin, Cidade Norte, bem pertinho do mercado Mano Manfray, tá? Olha só, nós vamos acompanhar agora um VT, um resumo de como foi a reunião da terça-feira passada aí no bairro Pinheirinho. Deus esteve trabalhando, Deus usou o pastor para falar o coração das pessoas, amém? Após aí esse VT, esse resumo, nós vamos a um intervalo. Quando a gente voltar, a gente vai voltar orando por você, então já prepara o copo com água. Atos capítulo 10 e versículo 44. Mas eu quero que você chegue na sua casa, ou quando você tiver um tempinho, lê desde o versículo 1, onde fala a história de um homem por nome de Cornélio. Um homem que deixou uma marca registrada aqui que é de tirar o chapéu. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinha vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, porque os que ouvia falar línguas magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado, antes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns
dias. Aqui a Bíblia nos fala da família de Cornélio. Cornélio era um centurião da corte chamada italiana. O que me chama a atenção que Cornélio não era um judeu. Ele não fazia parte do povo da promessa, porque o judeu acreditava que somente eles tinham a promessa, somente eles tinham recebido o Espírito Santo, somente eles tinham o direito de entrar no céu. E isso é o que estava na mente dos apóstolos da época. Pedro mesmo era um que acreditava que o Espírito Santo era só para eles. Eu acredito que Pedro já estava feliz, estava alegre, porque tinha sido constituído líder da igreja do Senhor Jesus. E diz a Bíblia que uma palavra, uma mensagem de Pedro converteu 3.000 pessoas. Passou mais alguns dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, trouxe mais uma palavra, converteu mais 5.000 pessoas. Ou seja, a igreja se estruturou. A igreja automaticamente se tornou uma grande igreja na época, a ponto que naquela época a igreja já não tinha mais dificuldade financeira, a ponto que até as viúvas eram sustentadas pela igreja, os órfãos eram sustentados pela igreja, porque naquela época não é igual nos dias de hoje, que tem o INSS, né? A mulher fica viúva, recebe aposento do marido, o INSS paga para eles. Naquela época não. E diz a Bíblia que o povo na época, eles não tinham nada, ou seja, nada que fosse mais importante para eles do que Jesus, a ponto de alguns deles vendiam fazendas, vendiam propriedades e pegavam o dinheiro da propriedade e colocavam no pé dos apóstolos, e os apóstolos repartiam com todos os membros da igreja segundo a necessidade de cada um. Ou seja, a igreja estava estruturada, a igreja automaticamente estava bem, e o povo judeu com certeza comemorava aquilo. Diz a Bíblia que Pedro já estava na casa de um Simão, o curtidor, que estava na beira da praia, uma casona, acredito eu, na beira da praia, na beira do mar. Nós estava na praia, Pedro estava ali bem de boa, tranquilo, sossegado. Eu acredito que Pedro chegou a sentar num sofazinho como esse daqui, ou até melhor do que esse daqui, tomando uma água de coco, bem tranquilo, sossegado. Ou seja, a igreja está grande, Deus tem operado maravilha no nosso meio, os apóstolos estão trabalhando, Felipe está pregando aqui, João está pregando ali, enfim, os apóstolos estão aí pregando. Eu sou Pedro, sou o líder da igreja, estou aqui na praia, acredito eu, com um bermudão pentecostal, Patrick, camisetona cheia de coqueiro, feliz da vida, porque tinha tudo o que ele precisava, ou tudo o que ele sonhava. É igual nos dias de hoje, ou seja, o acomodismo já estava sobre a vida dos apóstolos, porque já tinha conquistado algo extraordinário, já tinha provado do dom do Espírito Santo, já tinha recebido o dom da cura. Diz a Bíblia que Pedro, quando ele passava, presta atenção, quando ele passava perto de uma pessoa enferma, aonde tocava a sombra do apóstolo Pedro, os enfermos ficavam curados. Olha só, não tinha nem mais necessidade de colocar as mãos sobre os enfermos. Ou seja, o próprio Deus estava presente na vida deles. É igual nos dias de hoje também. Nos dias de hoje não pensa você que é diferente, que não. O homem costuma se acomodar,
O ser humano, as coisas melhorou um pouquinho, ele fica conformado, fica acomodado. Não é assim que acontece? A coisa melhorou um pouquinho, ele já pensa assim: final de ano eu vou para a praia, né? Já se organiza, vou para a praia, chinelão, pé, calçãozão pentecostal. Não é assim que acontece? As mulheres também, eu vou para a praia tomar um sol, né? Vou escurecer um pouquinho a pele, ficar bonita. É pecado isso, pastor? Não, não é pecado. Pedro estava cometendo pecado, pastor? Não, não estava cometendo nenhum pecado. Pedro estava na dele, estava de boa. Mas o que me chama a atenção, que tinha um homem por nome de Cornélio, e este homem não tinha ainda recebido a promessa de Deus, porque ele não era judeu, mas só que era um homem que dobrava o joelho e falava continuamente, todos os dias, diariamente ele falava com Deus. Todos os dias Cornélio dobrava o joelho e falava com Deus. E era um centurião, não era um homem pobre também, era um homem bem sucedido. Tinha 100 pessoas ao comando dele, ganhava bem. Mas só que ele tinha paixão pelo Deus de Israel. Ele não adorava outro Deus, ele não acreditava em outro Deus, ele acreditava no Deus de Israel. O que me chama a atenção, pastores, irmãos, que Cornélio saía na luta todos os dias, e quando ele via uma pessoa necessitada, uma pessoa passando fome, uma pessoa pedindo esmola, ele não passava de passos largos. Muito pelo contrário, sempre separava uma esmola, sempre separava uma oferta, sempre procurava ajudar os mais fracos, os mais necessitados. Se você ler lá para trás, aí no versículo 1 do capítulo 10 e vem vindo, você vai ver isso. Diz a Bíblia que além de ele oferecer a Deus a oração dele, ele oferecia também as esmolas dele. E diz a Bíblia que ele fazia jejum, ele jejuava, ou seja, ele queria estar perto de Deus. O que me chama a atenção é que num dia desse, mais ou menos às 3 horas da tarde, Cornélio estava orando, falando com Deus. E diz a Bíblia que apareceu o anjo. Olha só, quando o homem não vai, Deus envia o anjo, sabia disso? E quando Pedro estava lá sentadão de boa, Deus falou: não, peraí, calma aí, não é assim as coisas, não é só para você, Pedro, não é só para o judeu, não, porque se fosse só para o judeu, a morte de Jesus na cruz era muito pouco. Não, peraí. E quando o homem se acomoda, Deus envia o anjo. O que me chama a atenção é que, e quando Cornélio estava orando, apareceu um anjo, falou: Cornélio, Cornélio, o Deus criador dos céus e da terra me mandou aqui para falar contigo, Cornélio. Ele manda dizer para você que as tuas orações chegou até ele, as tuas esmolas também chegou até ele. Tudo que você está fazendo, o teu jejum tem chegado até ele. Ele se agrada da tua atitude, Cornélio. Tu é um homem justo, tu é um homem respeitado, tu é um homem querido, tu é um homem, ou seja, muito mais cristão do que muito judeu que diz que acredita em mim. E Cornélio ficou olhando bem para o anjo, abriu aqueles olhões, o olho, eu creio que os olhos dele podiam ser azul, igual do Patrick, assim meio verde. Olhou, regalou o olho assim para o anjo e falou assim: fala, Senhor, o que o teu servo ouve, pode falar tudo que o Senhor tem para falar, fala, estou aqui. E o anjo falou: olha só, presta atenção, Cornélio, manda, em Cesareia tem um homem por nome de Pedro, um homem por nome de Simão, que tem por sobrenome Pedro, está na casa de um outro Simão por nome de curtidor, está na beira da praia lá. Manda um dos teus criados chamar Pedro, porque tudo que Pedro falar com vocês é eu falando com vocês, é Deus falando com vocês. O que me chama a atenção é que Cornélio ouviu a palavra do anjo, pegou um dos seus criados de confiança e falou assim: vai até a casa de Simão
Tem um homem por nome de Simão. Eu tenho um homem que tem por nome de Simão, sobrenome Pedro. Chama ele, fala para ele vir em casa. Fala para ele vir até a minha casa. E engraçado que naquele dia Pedro subiu no terraço para orar. Subiu lá no terraço para falar com Deus também. E Pedro foi arrebatado em espírito, em sentido, e viu como se fosse um lençol que descia do céu. E junto daquele lençol descia, dentro daquele lençol, amarrado pelas pontas, tinha animais. Eu creio que ele viu ali muitos animais que para o judeu era chamado de imundo. É igual nos dias de hoje, tem algumas pessoas que falam assim: eu não como carne de porco porque é imundo. Eu não como carne de peixe com barbatana porque é imunda. Ou seja, Pedro tinha isso dentro dele, uma religiosidade dentro dele. Daí Deus fala: Pedro, não faça tu impuro aquilo que eu purifiquei. E Pedro falou: não, Senhor, jamais colocarei alguma coisa imunda na minha boca. Jamais comerei alguma coisa imunda. Pedro, não faça tu imundo aquilo que eu purifiquei. Pedro não entendia o que estava acontecendo. Deus não estava falando dos animais que estavam no lençol. Deus estava falando das outras demais nações. Deus estava falando do povo da Argentina. Deus estava falando do povo do Brasil. Deus estava falando do povo do Paraguai. Deus estava falando dos Estados Unidos. Deus estava falando de todas as nações, que Deus tinha purificado as nações. Deus estava falando de nós, gente, que até então para o judeu nós éramos imundos. Nós não tínhamos direito de salvação. E diz a Bíblia, quando Pedro voltou em si, ele escutou os criados de Cornélio batendo na porta de Simão, dizendo: Simão. Daí sai Pedro lá, acredito eu, com aquela camisona toda aflorada, né, chinelão no pé. O que era para vocês? Cornélio mandou nós vir aqui, porque aqui tem um homem por nome de Pedro. O homem que tem por nome sobrenome Pedro. E Pedro falou: é comigo? O que você quer? O meu senhor por nome de Cornélio quer que tu vá na casa dele ainda hoje. Mas como assim? O anjo apareceu para ele e mandou nós vir aqui e pedir para o senhor ir até a casa de Cornélio. Pedro começou a ligar os pontos. Peraí, essa visão que eu tive, alguma coisa Deus está querendo falar. E logo correu Pedro, já pegou a sua Bíblia, pegou ali o seu, já vestiu uma calça, vestiu uma camisa de guerra e partiu. Vamos lá. Reuniu uma multidão muito maior do que essa daqui, ó. Uma multidão na casa de Cornélio. E Pedro chegou lá, e quando Pedro chega na casa de Cornélio, o que me chama a atenção é que Cornélio já se prostrou de joelho e adorou. Pedro falou: não faça isso. Não precisa me adorar. Eu sou um homem igual a vocês. Eu sou um homem igual a vocês. Só me explica por que tu me chamou aqui. Daí Cornélio contou a visão para ele. Estava orando, estava falando com Deus Todo-Poderoso. Ele mandou um anjo, falou comigo e mandou chamar você, que ele queria falar conosco, comigo e com todos aqueles que aqui está, por intermédio da tua boca. Aí Pedro entendeu. Me perdoa, Senhor, me perdoa pela minha ignorância, porque eu não entendi a visão. Agora estou entendendo que esse povo não é imundo, esse povo é escolhido também do Senhor. E diz a Bíblia que Pedro começou a falar do Evangelho, começou a falar da vida, da história do Senhor Jesus. E aquele povo não ouvia a palavra, eles comiam a palavra, eles se quebrantavam quando eles ouviam a palavra de Deus. E naquele dia Pedro não soprou. Pedro não soprou. Aquele dia Pedro não falou: receba o Espírito Santo. Pedro não falou. Pedro não colocou a mão na cabeça de ninguém. Pedro só falou do Evangelho. Aquele povo ouviu o Evangelho. E diz a Bíblia, e quando Pedro falava, abriu-se o céu e desceu sobre eles o Espírito Santo. E todos começaram a falar em línguas estranhas, começaram a profetizar, começaram a glorificar o Deus Todo-Poderoso. Por quê, pastor?
pastor, porque Deus mostrou para Pedro que ele não faz acepção de pessoa. Deus mostrou para Pedro o que Deus purificou, está purificado. E quando Deus quer dar, Deus dá. E Deus deu para aquele povo o mesmo dom que deu para o judeu, Deus deu para o gentil também. Aleluia. O mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma unção que Pedro tinha recebido, o gentil recebeu. E esta unção está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, está sobre a igreja aqui da Cidade Norte, em nome do Senhor Jesus. Se você está aqui, meu filho, você não veio por acaso, não. Se você entrou por essas portas, não foi projeto meu, não foi projeto do músico, não foi projeto da luz do mundo, não. É projeto de Deus, porque Deus quer te encher nesta noite. Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer trazer para você a mesma oportunidade que trouxe para a família de Cornélio. Deus quer trazer para a tua família. E naquele dia, Cornélio não só recebeu o Espírito Santo, mas recebeu também a oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. Recebeu a oportunidade de ter Deus com ele por toda a vida. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR-180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos em Tua presença. E eu quero orar agora, meu Deus, pedindo duas coisas a Ti. No programa de hoje nós falamos sobre a reunião do Pinheirinho, agora por último, esta pessoa até acompanhou um pouco do que aconteceu semana passada. Então eu quero orar pela cura, pela libertação, pela restauração na saúde desta pessoa. Que o Senhor visite aqueles que estão oprimidos, angustiados, doentes, levando cura para elas, Pai. Quando elas beberem desta água, queremos consagrar que elas recebam um toque do Senhor, que esta água seja como um santo remédio, meu Pai, entrando no organismo dessa pessoa. Mas eu oro também pedindo, meu Deus, pela vida financeira desse homem e dessa mulher. Porque nós falamos desta corrente que vamos iniciar, Tribunal da Justiça de Deus, quarta-feira agora, Encontro dos Vencedores. Já prepara esse dia, Pai, porque vai ser forte o que o Senhor vai fazer através desta corrente. E já vai trabalhando e abençoando a vida deste homem, desta mulher, abrindo as portas diante dela. Consagra então este copo com água, meu Deus, coloca sobre ele a Tua unção, a Tua virtude, e aquele que beber receberá o toque do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida, nós ficamos por aqui. Amanhã, 20 horas, Cidade Norte. Quarta-feira, às 20 horas, no centro, na sede Tribunal da Justiça de Deus. Até lá.